Oi, pessoal, eu sou Karine. E eu sou o Lucas. Estamos começando agora o Papo de Bom, Quê? nesse primeiro episódio, né, que a gente está trazendo pós o piloto, a gente vai fazer o nosso quadro Trajetória pela EQ. Esse quadro, né, é um quadro que a gente traz estudantes do curso de Engenharia Química da UFLA para falar um pouco, né, da entrada no mercado de trabalho e na participação em processos de estágio e contar um pouco sobre a sua experiência no curso de Engenharia Química. Então, hoje a gente está como convidada a Gabriela e eu peço para ela se apresentar um pouquinho para vocês, né, contar um pouquinho dela. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui. A UFLA faz parte da minha vida, sempre vai fazer. Eu costumo falar que eu não seria quem eu sou hoje sem a UFLA, então eu fico muito feliz de ter sido convidada, agradeço muito vocês. Então, vou me apresentar um pouquinho. Eu entrei na faculdade em 2017, então não me formei ainda, estou fazendo estágio atualmente na XP Investimentos. Eu sei que diverge um pouco aí da nossa área, mas no final eu juro que vai fazer sentido. Então, sou estagiária atualmente na XP Investimentos. Comecei engenharia química na UFLA quando eu tinha 18 anos, agora eu estou com 23, e eu sou de Contagem, em Minas Gerais. Vou falar um pouco mais para frente, eu acredito, mas na XP eu atuo com gestão de pessoas, basicamente. A pergunta que eu queria fazer para você, né, por que você escolheu a Engenharia Química, né, se tinha outra opção de outro curso de graduação, e por que você seguiu o caminho da Engenharia Química? Acho que um dos motivos que me fez seguir a Engenharia Química começou bem cedo aí, eu via, pelo menos lá em 2015, quando eu escolhi o curso, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu via o quanto a engenharia poderia ser importante no mundo, né? Muito se falava sobre engenharia, então eu via quanto isso poderia ser importante, às vezes mudar o mundo. Acho que quando a gente é novo, a gente tem muito essa ideia, essa vontade de querer fazer alguma coisa grande, de querer fazer a diferença no mundo. Então, esse foi um dos pontos de ser especificamente engenharia. Com relação à engenharia química, quando eu estava no ensino médio, eu gostava muito de química e matemática. Física nunca foi meu forte, ainda não é, acho que nunca vai ser. Mas química e matemática eu sempre gostei bastante. Então, eu procurei cursos que tivessem essa relação. Cheguei a conversar com meu professor de química do ensino médio. E aí ele me sugeriu pesquisar sobre a engenharia química. Até então eu não conhecia nada, nunca tinha ouvido falar. Acho que na época não era um curso tão difundido. Até hoje em dia mesmo, é lógico que a gente está no meio da engenharia química, então a gente conhece várias pessoas de engenharia química, mas se for pensar com relação à nossa família e amigos fora da faculdade, a gente ainda percebe que não são tantas pessoas assim que fizeram engenharia química. Eu mesma não conheço basicamente ninguém que tenha se formado em engenharia química. Então eu comecei a pesquisar sobre o curso. Eu lembro de ter visto no guia do estudante, foi uma das primeiras coisas que eu vi sobre o curso. Em 2015 não tinha muita coisa assim, ou era uma outra coisinha, falava basicamente que o curso tinha matemática, química e física, não tinha muita explicação do que a gente fazia. Eu cheguei até a buscar mais coisas, cheguei a ir na PUC, quando tinha aqueles encontros, a apresentação de cursos, né, para os alunos do ensino médio. Eu fui na PUC e na UFMG, e eles também não me explicaram exatamente o que era ali. A gente fazia uns experimentozinhos lá, eu achei legal. Eu achei que teria um pouco mais de química na faculdade, que era algo que eu gostava antes, então acabou me levando a isso. E mais uma das coisas que todo mundo sempre disse, e que eu concordo, é que o curso é muito abrangente. Então, essa acho que foi a terceira coisa que me fez escolher a engenharia química, porque antes de escolher a engenharia química, eu já tinha pensado em muitas possibilidades de curso. Não sei se foi só comigo, se tem alguém que já chega decidido, assim, pensa sempre no mesmo curso, mas eu já tinha pensado em fazer administração, já tinha pensado em fazer moda, já tinha pensado em fazer
literatura, porque teve uma época que eu queria ser escritora. Eu já tinha pensado em fazer design, então eu já tinha pensado em fazer muitas coisas antes, mas nunca tinha sentido que algo era realmente para ser. E aí, quando eu descobri a engenharia química, ouvi falar dessa abrangência, eu me senti mais interessado, porque eu sempre senti que eu não queria fazer só uma coisa o resto da vida. Eu gosto de estar sempre em movimento, então acho que essa abrangência do curso foi bem importante para a escolha. Olha, muito legal. Já que a gente entrou nesse tópico de abrangência, você falou que hoje em dia você trabalha com a parte de gestão de pessoas. A gente queria saber um pouquinho a sua experiência dentro do curso, alguns projetos de extensão, porque muitos grupos de estudo ou empresas júnior, a gente tem contato com essa gestão de pessoas ou outras áreas, como financeiro. Então, eu queria saber se você teve participação dentro desses grupos e qual foi o impacto deles na sua formação e sua experiência, tanto pessoal quanto profissional. Então, Karine, quando eu estava, se eu não me engano, no terceiro semestre, eu decidi entrar em uma iniciação científica. Ela era da área de química computacional, totalmente diferente, mas eu achei muito interessante por ter essa questão computacional. O que eu fazia na época foi uma pesquisa com relação à artrite. A química computacional, ela é como testes pré-laboratórios. Então, a gente economiza o dinheiro do laboratório fazendo os testes no computador antes de seguir para o laboratório. Então, a gente faz alguns testes pelo computador, vê ali o que vai dar mais certo, ele não é 100% de certeza, mas ele já te dá um guia para você ir para o laboratório mais certo de para onde você deve seguir. E aí a gente estudou a relação de uma planta com a artrite reumatoide, que hoje em dia não tem cura ainda. Então, foi muito legal, eu fiz durante um ano, se eu não me engano. Fiquei um ano nesse projeto, fiz artigo, que era uma coisa que eu nunca tinha feito antes, e essa área é muito sobre pesquisa e desenvolvimento, então a gente aprende bastante a pesquisar e desenvolver. Acho bem interessante para quem vai trabalhar na área de pesquisa, é essencial fazer uma iniciação científica. Eu nunca quis fazer mais de um projeto de faculdade ao mesmo tempo. Isso, inclusive, foi uma dica de um dos nossos professores, o Natan. Ele entrou na faculdade, se não me engano, em 2018 mesmo, e ele dizia isso para a gente tentar não fazer tantas atividades ao mesmo tempo, para não atrapalhar também as matérias, porque a gente tem matérias integrais e não facilita muito, né? Então, eu fiz só esse projeto durante esse um ano. Depois disso, eu entrei no Sinvest. Eu fui uma das fundadoras do núcleo, que é o nosso núcleo de investimentos da faculdade, em 2019. Foi, coincidentemente, o ano que eu descobri o que era investimento, porque até então eu não tinha a mínima ideia, nunca tive nenhum conhecimento do tipo. Mas em 2019, meu namorado me deu o livro Pai Rico, Pai Pobre, não sei se vocês já ouviram, mas fica aí uma dica de livro para quem não sabe nada de investimentos. E ali eu conheci os investimentos, ali eu conheci a XP, coincidentemente, e aí logo em seguida, assim, eu vi um cartaz lá no PV5 divulgando que eles queriam começar um núcleo de investimentos, e aí eu me inscrevi. Bom, no núcleo de investimentos, não me lembro exatamente quanto tempo eu fiquei, se eu não me engano eu fiquei até 2021, início de 2021, e eu era diretora de projetos. Como a gente começou o núcleo do zero, na época ele nem era um núcleo, hoje em dia ele é um núcleo, mas na época ele era um projeto de extensão, porque ele era ligado ao SIM, que é lá da área de centro de mercados lá de agronomia, porque ele foi criado como um braço daquilo ali, não que fosse só para alunos de agronomia, mas foi criado como um braço, facilitou a criação do grupo, porque teve menos burocracia ali na época. Então, como a gente estava nesse início da criação, a gente tinha muitas coisas para fazer, pessoas para colocar lá dentro, tinha que realmente fazer o estatuto do zero,
começar o núcleo do zero. A gente não tinha ideia de para onde a gente ia seguir, como que iam ser as reuniões, como que iam ser os projetos, aonde a gente queria chegar. Então, a gente começou fazendo tudo isso aí. Ali eu entendi que eu gostava bastante dessa área de desenvolvimento, de desenvolver, fazer projetos. Ainda que hoje em dia eu esteja na área de gestão de pessoas, a minha área, o que eu faço é um pouco mais específico, não é nem RH, nem finanças, acho que fica entre os dois ali, mas é uma área que eu acabei pegando do zero, praticamente do zero, porque posso falar disso depois, mas a área que eu peguei lá na XP era, apesar da XP ser uma empresa já muito conhecida, tem muitos processos nossos que ainda não estão 100% desenvolvidos, porque os grandes bancos levaram, né, anos e anos para conseguir fazer todos os projetos. Então, a gente ainda está muito no começo, a gente tem muita coisa para fazer. E aí, o que eu peguei, quando eu fiz a entrevista, o meu gestor disse, olha, você vai pegar uma área que tem muita coisa para fazer, e aí que eu gostei. Então, isso com certeza veio do fato de eu ter sido da área de projetos, porque é uma coisa que eu gosto bastante. Então, no final de 2020, início de 2021, eu entrei para a Enactus, que é como se fosse uma ONG universitária, ela tem no mundo inteiro, tem em vários países. São vários estudantes de várias faculdades, que em cada faculdade a gente tem uma Enactus e fazem projetos diferentes. Então, na época que eu entrei, a gente tinha o Religare, que lidava com jovens, a gente tinha o Mariarte, que lidava com mulheres lá de Lavras, que tinham uma situação um pouco mais difícil. Acho que eram esses os principais projetos que a gente tinha lá. E eu entrei para a área de marketing na época, eu já tinha o Instagram, então eu já conheci um pouco de marketing. Foi bem legal porque a gente aprende tanto sobre projetos sociais, que é super importante, e porque a gente aprende a divulgar esses projetos, a gente aprende como falar com a população, e considerando que a gente está numa cidade, a gente faz parte de uma universidade federal, uma cidade universitária, nem sempre os moradores daquela cidade se sentem à vontade com isso, então eu acho importante a gente devolver para a comunidade todo o suporte que a gente está tendo ali, tudo que a gente ocupa na cidade. Então, foi super legal. Acho que essas foram as atividades aí que eu fiz durante a faculdade. Muito legal e muito diversas, né? Você fez uma ONG, você fez parte de algo fora da engenharia química. E eu achei muito interessante a sua iniciação científica. Eu não sabia que a gente podia levar a engenharia química para esse lado de humano, né? Sim. Essa área de medicina, né, tem algumas coisas que a gente consegue fazer, assim. Muito bacana. Agora entrando um pouco mais na parte da graduação, das matérias em si, a gente queria saber a matéria que você teve maior afinidade e a que você teve maior dificuldade durante o curso. E também dar uma dica, dentro dessa que você teve maior dificuldade, àqueles que estão começando o curso e saber já pegar e já estudar essas matérias que possivelmente vão ter dificuldades. A lista de dificuldade é grande, né? Vamos começar pelo outro lado, então. Acho que a minha matéria favorita foi Operações Unitárias 1. Acho que porque eu sempre gostei de resolver problemas, então eu sempre gostei de OP1. E não sei, acho que também por ter sido uma das primeiras matérias práticas assim da engenharia química que a gente teve. Então, eu gostei bastante de ter visto tudo na prática, ter visto os equipamentos, como que funciona. Até hoje eu gosto de equipamentos, não trabalho com isso mais, porque não dá pra gente fazer tudo que a gente gosta na vida, né? Mas eu gosto muito dessa área ainda. Com relação às matérias que eu mais tive dificuldade, como eu disse, não sou muito boa em química não, em física. Então, acho que física 3 foi uma das matérias que eu mais
sofri, assim, mas ela não é especificamente de engenharia química, né? Então, acho que ERQ, Engenharia das Reações Químicas, sofri também, não foi uma matéria muito fácil para mim. Com certeza. Com certeza foi uma das, dentro das específicas de engenharia química, eu diria que foi a mais difícil ali para mim. E com relação a alguma dica que eu tenha para o pessoal, não só da UFLA aí, mas para o pessoal da UFLA especificamente, se ainda for a Natália professora, né, porque já tem um tempinho que eu fiz, a Natália é uma ótima professora, muito paciente. Então, se tiver uma dúvida, vai no professor, porque a gente acaba guardando coisas demais, às vezes a gente acha que uma dúvida é boba demais e a gente acaba deixando para lá. Só que essa dúvida boba pode ser o que vai cair na prova. Então, eu indico sempre para ir tirar as dúvidas, não acumular. Eu sempre costumava anotar num post-it. Quando eu tinha alguma dúvida, deixava marcado lá no post-it, aí depois eu escrevia a resposta embaixo, explicando aquela dúvida ali que eu tive. E realmente, por mais que a gente pense que alguma coisa é boba demais, não é, sabe? Mesmo quando a gente entra no mercado de trabalho, se isso continuar acompanhando a gente, isso nos afeta muito. Então, desde cedo, já tire isso da sua cabeça que alguma coisa é boba demais, porque realmente não é. E eu sei que os livros de engenharia química, eles são um pouquinho complexos, mas ainda assim vale a pena utilizar os livros que eles oferecem, não só os livros da bibliografia original, não só o livro que a professora utiliza, sempre é bom pegar um outro livro de referência também, porque às vezes aquele livro que o professor indicou não é exatamente o que você gosta, mas tem outros autores, outras pessoas que escrevem de uma forma diferente, que pode ser o que você se identifica. Bom, dando continuidade ainda nessa parte de matéria, eu queria que você comentasse, né, alguma matéria da grade de engenharia química ou da parte, né, ainda das nossas grandes engenharias, né, da introdutória lá para a ABI, né, que é o nosso curso. Qual matéria você tem mais contato no ambiente de trabalho? Uma matéria que você acha que foi o alicerce, né, para as coisas que você faz atualmente? Como eu não lido muito com engenharia química, as matérias, com certeza eu tenho mais contato, são com relação à administração, e isso eu acho que não é nem só porque eu trabalho com isso, mas a administração, ainda que muitas vezes durante a faculdade a gente acabe não dando tanta importância, ela acaba sendo muito importante porque a forma como a gente lida com as outras pessoas, a forma como a gente lida com o nosso trabalho, então mesmo quando você está fazendo um projeto, ainda que seja de engenharia química, você precisa conhecer indicadores, você precisa conhecer como você vai organizar aquele projeto, então quais vão ser as formas que você vai utilizar, qual gráfico você vai utilizar, qual a metodologia que você vai colocar ali, se vai ser um Kanban que você vai usar, se vai ser um gráfico gigante. Então, a administração ela acaba sendo muito importante, com certeza, no mercado de trabalho, principalmente para nós que usamos muito computador, então isso acaba sendo essencial. Mas, um pouco relacionado ainda, eu tenho uma relação com o DPPQ, desenvolvimento de projetos e processos químicos, porque eu tenho essa relação muito, muito forte ali com o Excel, eu uso o Excel o dia inteiro, muitas contas, então a gente acaba tendo um pouquinho dessa relação aí. Isso é muito interessante, né? Você vê que certas disciplinas que a gente às vezes não dá tanto carinho, né, tanta atenção, pode ser aquela que vai ser a base, né, para o seu convívio social no ambiente de trabalho. Então, muito interessante você citar a administração. Outro ponto que eu queria comentar, né, e pedir para você falar um pouquinho, né, dar algumas dicas, é que antigamente, né, no seu Instagram, que você dava algumas dicas sobre produtividade de um estudante, né, um discente de engenharia. Eu queria saber quando você, né, considerou assim que você tinha aprendido de fato a estudar e algumas dicas de rotinas de estudo, produtividade que você pode dar para o pessoal. Acho que a gente acabou pulando essa parte do Instagram, né? Deixa eu explicar.
Então, no meu segundo ano de faculdade, eu decidi criar um Instagram para falar de engenharia. Não mostrava o rosto, morria de vergonha, mas depois de um tempo eu passei a aparecer por lá. E por que que eu criei? Como eu disse, quando eu estava decidindo o curso, eu não tive muita informação sobre exatamente o que que a gente fazia. Eu sabia que tinha alguma relação com indústria, eu sabia que tinha matemática e química, e era basicamente isso. Não sabia muito mais do que isso. E aí, quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano, foi um choque. E não só por conta das matérias, assim, mas por descobrir como que era realmente a vida de uma faculdade, a vida em uma faculdade, ainda mais que a gente mora longe dos pais, a maioria, quando vai para Lavras, acaba indo morar sozinho. Então, foi uma grande mudança para mim. Eu nunca tinha me afastado dos meus pais, não sabia me virar muito sozinha. E aí, de um dia para o outro, a gente passa a ter que se virar sozinho, ter que fazer tudo sozinho. Nunca tinha lavado roupa, nunca tinha feito comida na vida, não sabia fazer nenhum arroz direito. E ainda vem muitas matérias. O nosso primeiro semestre a gente tem, se eu não me engano, 7 matérias ou alguma coisa assim. Então a gente já tem aula de manhã e de tarde, algo que eu não estava muito acostumada. Então o primeiro ano de faculdade foi um choque de realidade muito grande. E aí eu percebi que eu estava sofrendo em algumas matérias. Durante o ensino médio, eu acho que eu não estudava exatamente como tinha que estudar. Era um dia antes da prova, dava aquela lida na matéria. Eu sempre prestava atenção nas aulas, então eu não estudava muito em casa depois. E aí na faculdade a gente entra achando que vai ser a mesma coisa, só que não é, né? E isso acabou me afetando bastante, porque eu saí de notas ótimas no ensino médio para as notas medianas no primeiro ano de faculdade. Então, isso é lógico, me deu uma maturidade muito grande para lidar com as coisas, ver que nem tudo é como a gente espera que seja, mas me fez perceber que, assim, ou eu aprendi a me virar, ou eu ia ser assim o resto da faculdade. E aí, no segundo ano, eu comecei o Instagram para compartilhar um pouco de como que era a engenharia química e compartilhar algumas dicas que eu estivesse aprendendo. Na época, não é que eu já sabia o que eu estava fazendo exatamente, mas era mais um andamento mesmo. Tudo que eu aprendi, eu compartilhava. Toda a organização que eu aprendi, eu compartilhava. Passei a usar Planner, que era uma coisa que eu não usava antes, nem sabia que existia antes. Passei a utilizar outros cronogramas de estudos, que também era uma coisa que eu não sabia antes. Então, tudo que eu fui aprendendo, todas as dicas que eu fui pegando ali, eu fui passando lá pelo Instagram. E aí, em 2019, que foi quando eu comecei quando eu li aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala um pouco sobre hábitos, assim, sobre desenvolvimento pessoal. E aí eu comecei a ver o que que era isso, comecei a ler uns livros sobre o assunto. Eu tinha começado na academia quando eu tinha 14 anos, eu acho. Então, desde 2013 eu fazia academia, aí quando eu entrei na faculdade eu parei totalmente, tinha largado para lá, ia tipo uma vez no mês, era aquela coisa meio, eu vou quando der tempo, só que aí quando a gente chega da faculdade prefere dormir, e aí eu vivia nesse ritmo, eu não comia bem durante o começo ali da faculdade, tinha dia que eu almoçava biscoito, eu acordava atrasada para as aulas, eu acordava faltando, eu morava perto ali da faculdade, morava ali na Perimetral, então eu chegava bem rápido ali na portaria, eu acordava faltando, tipo assim, 15 minutos para a aula, só trocava de roupa, escovava o dente, pegava um biscoito e ia comendo no caminho, ou nem isso. E o café da manhã antes sempre tinha sido uma refeição importante para mim, então eu estava muito perdida nesse começo. Quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal, eu decidi tentar essa coisa aí de acordar cedo. Nunca tinha tentado, eu sempre falei que eu não era uma pessoa matutina, não sei o quê. Desde o primeiro dia que eu tentei, comecei a acordar cedo, comecei a
acordar cedo, fazer meditação, que isso era uma coisa que eu fazia durante o ensino médio, parei quando eu entrei na faculdade. Comecei a voltar a ir na academia pelo menos 3, 4 vezes na semana. Para quem não estava indo nenhuma, já é um grande avanço. Fazia o meu café da manhã com calma, um café da manhã que não era só biscoito. E eu vi o quanto isso mudou muito, melhorou muito as coisas, assim. E aí eu que falava antes que não era uma pessoa matutina, passei a ser aquela pessoa que acorda 5 horas da manhã feliz. Então, eu vi o quanto isso mudou para mim e aí eu quis passar isso para as pessoas também. Como eu disse, tudo que eu estava aprendendo, eu estava passando. Então, quando eu comecei a ter mais essa relação com a produtividade, a entender mais sobre isso, eu comecei a passar mais sobre esse assunto e acho que foi a partir desse momento, então, que eu comecei a passar mais sobre produtividade a partir de 2019, que foi quando eu vivi na prática, vi minhas notas mudarem, vi que eu aprendi a me dedicar ali para o estudo, não só porque antes eu não tinha exatamente um método, como eu falei no ensino médio, não sabia exatamente como estudar, mas porque realmente eu estava me sentindo uma pessoa muito mais disposta. Antes apesar de dormir tarde, a gente tinha que dormir depois do almoço, não tinha ânimo, era sempre uma pessoa desanimada, não dava vontade de fazer nada. E aí eu passei a ter muito mais ânimo do que eu tinha antes. Então isso mudou totalmente a minha relação com o estudo e a produtividade. Entendi. São dicas assim que eu acho muito importantes para a gente ter. Então, gostei bastante de tudo que você tocou e como a gente, né, como a rotina influencia a nossa produtividade e como a gente deve criar esses hábitos, né, e como isso influencia diretamente no nosso rendimento, né? Uma dica para quem quiser entender mais sobre esse assunto de sono, principalmente, que era uma coisa que eu confesso que eu não me importava muito antes, tem um podcast dos Sócios, chama Os Sócios, que fala só sobre sono, e é um podcast com 2 especialistas, e foi muito legal, eles explicam exatamente quanto que a gente precisa dormir, o quanto que isso afeta, então é muito legal aí para quem quiser entender um pouco mais sobre essa relação. Eu até queria acrescentar uma coisa, muitas pessoas têm essa mania, né, de virar à noite estudando antes de prova, e eu mesma acho isso muito pouco efetivo, acho que a gente tem que priorizar nosso sono e nosso bem-estar, né? Uhum, com certeza. E uma outra coisa é que o nosso cérebro ele precisa de tempo para absorver, né? Então, quando a gente vira à noite estudando, a gente acaba não dormindo bem, o cérebro não absorve as informações que você teve ali, porque para o cérebro absorver, a gente tem que chegar no sono REM, que é tipo o sono mais profundo ali que a gente tem. Então, se você não tem um ciclo de sono completo, você não consegue absorver nada das informações daquele dia. Muito interessante você trazer esses pontos. Muito obrigado mesmo, Gabi. Trazendo agora um pouco, né, para o seu processo seletivo, né, de estágio, para sua participação na XP Inc., eu queria ver, né, que você contasse um pouquinho como foi migrar, né, daquelas áreas bases da engenharia química que a gente vê na disciplina de engenharia de processos químicos industriais, ministrado pela professora Natália, onde ela conta, né, onde onde o engenheiro químico pode atuar, né, naquelas indústrias de base, indústrias de primeira, segunda, terceira geração, seja na área de combustível, na área farmacêutica, né, na área de alimentos, de bebidas. Eu queria ver, né, como que foi você migrar dessas áreas bases e entrar num estágio que está na área de investimento, né? Então, como foi esse processo seletivo para fazer parte da XP Inc. e como está sendo essa experiência, né, de participar dessa empresa atualmente? Então, eu acho que o processo dessa mudança começou há um bom tempo. Como eu disse, eu comecei a estudar sobre investimentos em 2019, mas não era uma pretensão trabalhar na área. Era só ter os meus investimentos pessoais mesmo, porque eu acho importante a gente conhecer exatamente como o nosso dinheiro está sendo investido ali. Eu acho que muitos engenheiros ganham muito dinheiro e quando vê nunca tem dinheiro, mas é porque não consegue ter o controle das finanças. Então, era mais para finanças pessoais mesmo. Mas aí em 2021, eu estava na casa da minha mãe à toa, porque a gente ficou 6 meses sem aula, né? Aí eu decidi entrar num estágio numa indústria pequena, era uma indústria de gelatina. E aí eu ia ficar na produção. Cheguei lá no meu primeiro dia,
tava lá aquela raspa do couro do boi, tipo, umas montanhas imensas com essa matéria-prima. E aí a gente colocava elas em uns tanques, os tanques tinham mais ou menos 4 ou 5 metros de altura. A gente tinha que subir uma escadinha para ficar na altura da boca ali do tanque. E esses tanques, eles ficavam misturando com ácido sulfúrico e NaOH. Então, primeiro misturava ali no ácido sulfúrico, depois misturava no NaOH. Aquilo ali ficava durante mais ou menos 5 dias naquela mistura. E aí, no meu primeiro dia de estágio, fiquei lá em cima. 1 hora depois eu desmaiei. Ai, isso foi completamente vergonhoso. Mas ali, no dia que eu saí, eu nunca mais voltei nesse estágio, tá, gente? No dia que eu saí, eu já falei com a minha mãe, eu falei, mãe, como que eu vou ser engenheira química que atua em indústria se eu não consigo ficar dentro de uma indústria? Já me bateu um desespero muito grande ali. E aí eu comecei, isso em 2021, a estudar sobre como o engenheiro químico poderia atuar em áreas corporativas, porque eu vi que o chão de fábrica eu não daria conta. E até então eu juro que eu não sabia, eu sempre achei que eu ia seguir o tradicional ali da engenharia química, que eu achei que eu ia ficar no meio de máquinas, porque eu gostava disso. Eu gostava das máquinas, eu já tinha tido a matéria de OP1, então eu realmente gostava de máquinas. E aí eu vi que meu organismo não me deixaria passar por aquilo. Comecei a pesquisar sobre as áreas corporativas, e aí eu vi sobre áreas de qualidade, que pode ser um pouco mais laboratorial, mas pode ser um pouco mais corporativa. Melhoria contínua, que é uma coisa que eu gosto muito, muito até hoje. Eu até já tirei um Green Belt, eu adoro essa área. Algumas outras áreas de projeto também. Então, eu comecei a pesquisar sobre esse tipo de atuação. E aí, quando chegou em 2022, esse ano, que eu pude começar a me inscrever para os estágios, porque eu estava com a porcentagem liberada. Comecei a me inscrever, já tinha acabado as matérias também, porque as minhas matérias acabaram em abril. Então, no começo do ano, abril ou maio, não me lembro agora. No começo do ano, então, eu comecei a me inscrever para alguns estágios. E aí eu tentava, pelo menos, ir para áreas que fossem corporativas. Eu colocava lá na opção que eu optava por áreas corporativas, geralmente eu colocava qualidade, melhoria contínua, projetos, esse tipo de coisa. E aí eu comecei não sei, eu não sentia uma afinidade com as indústrias que eu estava me inscrevendo, porque eu estava com uma opção um pouco limitada. Eu não quis me mudar de estado. Eu quis continuar aqui em Minas Gerais e eu quis continuar em Contagem. Não queria sair da região aqui. E aqui, apesar de ter muitas indústrias, elas não estavam com muitos processos seletivos abertos, e aí não tinha muitas opções para eu me inscrever, não estava me identificando com as empresas que eu me inscrevia, até que, dia 20 de maio, eu vi o processo da XP. Foi totalmente aleatório. Fica aí uma dica para quem quiser receber notícias de processo seletivo, está se inscrevendo, ative as notificações do Google. Então, vai em Google Alerts e cria um alerta ali para chegar no seu e-mail. Pode colocar estágio de engenharia ou estágio, e você vai passar a receber e-mails de estágios todos os dias. E aí, um desses e-mails que eu recebi, eu vi que o processo da XP estava aberto. Aí, na hora eu me inscrevi, eu nem pensei 2 vezes, coloquei para a área corporativa, e aí o processo aconteceu da seguinte forma. Até final de maio, acho que estavam com inscrições abertas, começo de junho. No começo das inscrições, eles pediam para a gente colocar os nossos dados pessoais e enviar um currículo. E aí a gente tinha também que fazer um teste. Eram os testes da Mindsight, não sei se vocês já fizeram, mas é uma plataforma de testes que vem crescendo muito, muito mesmo, porque os testes deles são comprovados cientificamente por psicólogos e tudo mais, então são testes bem legais, assim, e ele é um pouco mais voltado para o fit cultural do que para a área de raciocínio lógico. A gente faz um só de raciocínio lógico e vários de fit cultural. O fit cultural, ele é para confirmar se você tem a cultura da empresa, ou seja, se você tem os valores da empresa, se você
concorda com o que a empresa faz, se você tem relação com aquela empresa ali, porque isso é uma coisa que tem crescido também, que é a cultura. Nem todas as empresas tinham uma cultura antes, ou uma cultura bem definida, mas hoje em dia isso tem aumentado, essa definição de cultura, porque com a cultura você consegue definir as metas daquela empresa, você consegue tomar decisões. Então, se aparece uma empresa, por exemplo, para ela comprar, né, aparece uma oportunidade de comprar uma outra empresa. Você compara com a sua cultura e fala, essa outra empresa tem a ver com a nossa cultura? Essa outra empresa vai agregar? Essa outra empresa tem a ver com o que a gente acredita? Então, a cultura ela vem sendo muito importante na hora de tomar decisões. Então, os testes da Mindside, a gente faz esses tipos de fit cultural. São perguntas mais pessoais, perguntas com relação a como você é realmente, para ver se você bate com a cultura daquela empresa, e o teste de raciocínio lógico. Então, depois desses testes, acho que levou uns dias, e aí eu recebi um e-mail de que eu tinha passado, e que eu tinha, acho que, 4 dias ou 3 dias para fazer um vídeo. No vídeo, eles deram 2 minutos. No primeiro minuto, eu tinha que falar sobre mim e falar com qual dos valores da XP que eu me identificava. A gente tem 4 valores aqui na XP, que é sonho grande, espírito empreendedor, mente aberta e foco no cliente. E aí a gente tinha que falar sobre como um desses valores se relacionava com a nossa história pessoal. Se eu não me engano, era isso o vídeo. Então a gente tinha 2 minutos para fazer esse vídeo, tinha que fazer alguma relação ali com a empresa. Aí eu enviei esse vídeo e levou, não lembro exatamente quanto tempo depois do vídeo, mas um tempo aí depois do vídeo, eles me mandaram que eu tinha passado e que eu ia ser chamada para uma entrevista. Foi assim, de um dia para o outro que eles me avisaram que eu ia ter essa entrevista, e aí eles já falaram que seria para a área de gente e gestão. Não me falaram exatamente para que era, mas já me falaram que era para a área de gente e gestão. Eu tive só uma entrevista, que foi a entrevista com o meu gestor atual, mas eu já conversei com muitos estagiários lá da empresa, e o normal é ter 3, 4, 5 entrevistas. Eu não sei especificamente o que aconteceu no meu processo, eu acho que a minha vaga ela surgiu... O meu gestor decidiu contratar um pouco em cima da hora, e aí ele quis fazer um pouco mais rápido o processo, mas geralmente a empresa tem 4 entrevistas ali com os futuros estagiários. Entrevista com o gestor, entrevista com outras pessoas da área, e faz com mais pessoas da área, enfim. Nessa entrevista eles costumam falar pra gente sobre o que é a vaga, como que vai funcionar o nosso trabalho, como que funciona lá na empresa. Eles batem de novo na tecla da importância dos valores. Para eles é muito, muito importante que a pessoa tenha a cultura da empresa. Então, se eu não me engano, foram essas as etapas do meu processo seletivo. Aí, um tempo depois, 2 semanas depois, eu recebi a notícia de que eu tinha passado. O processo seletivo está aberto até dia 1º de dezembro. Para quem quiser saber um pouco mais, o salário é R$2.000, a gente tem vale alimentação, vale refeição, acesso ao Zen Club. Quem tem filhos até 5 anos tem auxílio creche para criança, a gente tem plano de saúde, plano odontológico. Então o nosso trabalho é home office. Acabei esquecendo de comentar que um dos motivos para me inscrever na XP também é que o trabalho era home office, e aí eu continuaria no lugar onde eu queria ficar. Então, é uma empresa que dá muitas oportunidades e é super legal aí para quem quiser se desenvolver bastante na área corporativa. É uma empresa que tem muito a acrescentar aí. É dia 1º de dezembro. Boa. Bom, estamos finalizando a nossa entrevista.
Caso você queira divulgar suas redes sociais aqui para o pessoal conhecer um pouco mais sobre sua rotina e pegar algumas dicas e também conversar sobre o processo seletivo da XP, você pode ficar à vontade. Então, as minhas redes sociais todas são Gabi Borges N de navio. Então, deem uma olhadinha, tem todas as redes sociais. Até Twitter eu tive que criar recentemente, porque eu virei meme lá, fui obrigada a criar uma conta. Então, eu publico mais no Instagram, publico dicas sobre processos seletivos, mas eu tenho uma conta no YouTube também, e eu publico agora vídeos todas as terças, eu tenho uma aula ao vivo para falar sobre etapas de processos seletivos. Então, quem quiser me seguir lá, fica à vontade, e eu estou sempre aberta para tirar dúvidas. Muito obrigado, Gabi, pela presença novamente. E com isso a gente finaliza nosso primeiro episódio, né, da trajetória pela EQ. Vemos você na próxima. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.